Olá, boa tarde. Vamos começar uma semana um pouquinho diferente. A gente vai começar as nossas avaliações e para uma avaliação a gente precisa estudar, né? E a gente estuda, na verdade, a gente relembra, a gente recorda algo que a gente já aprendeu. Então vamos lá, quero ter um tempinho com vocês, para aqueles que já estudaram, vamos recordar, para aquele que não estudou ainda, vamos recordar, porque recordar é estudar. Olha só, então tá lá tudo arquivado, vocês já estão sabendo, está tudo arquivado, está tudo guardadinho lá na memória, basta que a gente relembre. E é isso que nós vamos fazer agora. E por falar em memória, vocês já viram, a gente estudou memória e história, e a gente viu a importância da história, da memória para o historiador, né? Eles buscam essas memórias, tudo que está guardado ali, para que eles possam buscar as informações do passado. E essa memória, ela pode ser algo que aconteceu somente com você ou com uma pessoa, ou pode ser algo que aconteceu para uma comunidade, num estado, num país, num mundo. Então, se a memória pertence a uma pessoa, é uma memória individual. Por exemplo, no ano de 1975, eu fui batizada lá em Goiás. Essa é uma memória individual. Por quê? É uma memória que pertence a mim. É uma memória que conta a minha história. É uma memória individual. Agora, se lá no futuro a gente falar assim, no ano de 2020, as escolas tiveram que fechar e os alunos começaram a estudar em casa. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, olha, no mundo inteiro, as escolas fecharam e os alunos tiveram que estudar em casa. Então, isso é uma memória, o quê? De uma comunidade, que aconteceu no mundo inteiro, ou aconteceu num país, ou num estado, ou numa cidade. Então, é uma memória coletiva, porque ela faz parte de um grupo de pessoas. Então, agora, vamos lá. Vimos que temos memórias individuais ou memórias coletivas. E agora, a gente vai... Então, a gente pode formar frases representando memória coletiva, memória individual, ou até mesmo por uma imagem, a gente pode ver o que é uma memória individual e uma memória coletiva. A gente pode identificar. Bom, lembrando que memórias são registros lá do passado. E se é registro do passado, a gente pode avaliar as transformações sofridas ao longo do tempo. Então, se eu olho esses registros lá do passado e falo, viviam assim, agora vive assim. Então, eu posso comparar o passado com o presente. Tá? Através das memórias, eu posso comparar o passado com o presente. Vamos lá. Então, memória, é claro, a preservação da memória é a observação do passado e do presente. É uma forma de observar esses dois sentidos, porque quando vocês avaliaram aquelas obras de artes, lembra? Na aula, vocês avaliaram uma obra de arte lá das vendas, lá de Recife, da moradia de escravos, então, de negros. Então, o que a gente comparou? Viviam daquele jeito. Quando a gente olha aquela imagem, olha só, como era assim, as roupas eram diferentes, a paisagem era diferente, o comércio era diferente, utilizava muitas cestas na cabeça. Então, o comércio era diferente. Hoje, vivem assim. Então, estou fazendo a comparação do passado com o presente. Vamos lá. Então, ela permite que a gente fique ciente das mudanças que ocorreram
ao longo do tempo. Mas aí existem os documentos, que são a forma de armazenar essas memórias, né? Tem os documentos. Então, esses documentos ou fontes históricas existem de várias formas. São várias formas que a gente pode documentar um acontecimento. A gente pode documentar na forma escrita, né? Uma carta. A gente pode documentar numa carta, pode documentar num livro, pode documentar através de publicação numa revista, num jornal. São formas escritas. Ótimo. No passado, foram escritas muitas cartas, já falei isso para vocês. Então, tinham o hábito de escrever cartas. E essas cartas, Euclides da Cunha mesmo escreveu muitas cartas para os seus superiores, narrando um acontecimento que estava, né? Lembra lá em Canudos? Então, ele escreveu algumas cartas. Essas cartas viraram documentos escritos. Vamos lá. Tem os documentos ou fontes visuais. Lembra das obras de artes que foram do Debré, obras de artes, Debré teve uma importância grande, Rugendas e tantos outros artistas. Esses foram o que vocês viram, mas teve muitos outros artistas. Então, gente, essas obras de artes são fontes visuais. E aquela fotografia antiga, lembra da fotografia da família real? Então, também são obras de visuais, são documentos visuais, que a gente pode ver um desenho, um desenho lá nas cavernas. Então, são todas obras visuais, né? Que são as pinturas rupestres. Vamos lá. E orais? Um depoimento, um áudio gravado. Então, tudo isso são fontes orais. Audiovisuais, os filmes, as músicas, os vídeos que a gente faz hoje. Tem muitas fontes visuais sendo produzidas nessa época de quarentena, não tem? Então, são áudio e a gente ouve e vê. Audiovisual. E tem os achados arqueológicos, são objetos ou animais que viveram em uma época e foram soterrados ou mesmo enterrados, e aí no futuro descobrem esses sítios arqueológicos, e aí esses objetos junta esses objetos para ajudar a contar a história. Então, são documentos ou fontes arqueológicas. O que mais que a gente tem? Bom, o que mais que a gente pode ver? Então, a gente viu que tem os diferentes tipos de fontes e que todas elas são muito importantes e que quando a gente pega lá uma obra de arte e se começa a descrever a maneira que eles estão sentados, a maneira que eles estão vestidos, isso é igual, acontece hoje, ou acontece num tipo de reunião, digamos que está tendo uma reunião, e aí tem gente, você começa a observar as vestes, a maneira que estão sentados, a maneira que se posiciona, aí você fala, isso é normal? Assim, para nós hoje, isso acontece hoje, aí você começa a fazer uma leitura, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, porque o comportamento, se estivesse entendendo, seria diferente, a vestimenta seria diferente. Então, você pode analisar essas obras de artes e tirar conclusões a partir dela, tá? Então, gente, história, o conteúdo de história é basicamente esse. Faça uma boa leitura do texto que tem no livro de vocês e se atente para esses pontos. Beijo grande. Vocês foram uma excelente avaliação. Eu estou muito tranquila quanto a isso, tá? Um beijo.